Olá, amigos do canal A Pangeia. Vamos para mais uma reportagem do Jornal do Mas, avisando vocês que eu estou com um probleminha no dente, ok? Então, às vezes, a articulação não será das melhores. Para tanto, nós vamos retomar aquela reportagem em que estamos utilizando a revista super interessante de janeiro de 2021, na edição 423, onde na página 32 nós temos a triste reportagem do Diago Cordeiro e do Bruno Garatoni, campos de concentração na China, que já virou uma série bastante importante em que nós falamos do massacre que a República Popular da China vem fazendo com a minoria uigur no seu próprio território, que é o Turquestão chinês, no noroeste do país, também conhecido como Xinjiang ou Xinjiang uigur. Vamos lá, gente. Os uigures são tratados como cidadãos de segunda classe. Isso é horrível, só de ouvir. Para piorar, eles são tratados como cidadãos de segunda classe na sua própria terra. Perdão. E também por isso desejam a independência, nada mais do que justo. Essa intenção ficou mais forte a partir de 2009, quando eles realizaram uma semana de protestos violentamente reprimidos pelas autoridades chinesas em Urumqi, a maior e mais importante cidade e também capital de Xinjiang. Após os atentados terroristas de 2014, o país proibiu o ensino do idioma uigur nas escolas e o uso de transporte coletivo por homens com barbas e mulheres com turbantes, numa clara restrição da liberdade religiosa. O que nós não podemos confundir é que este ataque terrorista arquitetado por uma minoria absoluta, que todos os uigures tenham que pagar por isso. Senão entenderíamos da mesma forma que o ataque de 11 de setembro, arquitetado por uma célula da Al-Qaeda, merecesse como, digamos, vingança, atingir a todos os cidadãos árabes. Certamente, a minoria dos árabes, a minoria dos muçulmanos não concordam com ataques terroristas. Até porque o Alcorão, em nenhum de seus capítulos, de suas suras, de seus versos, estimula esse tipo de coisa. Isso é do homem, não do Alcorão. Em 2017, o Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, obteve 5 documentos supostamente elaborados pelo governo chinês que tratam dos campos de Xinjiang. Eles trazem instruções sobre como evitar fugas, eliminar violações comportamentais e promover o arrependimento e a confissão dos estudantes, deixando claro qual é o real propósito desses locais. Mas os uigures também são duramente perseguidos fora deles. Pois é, gente, o massacre chinês, ele parece ser sistemático, organizado e intencional, o que é pior de tudo. O que os chineses querem é eliminar os 12 milhões de uigures do total de 22 milhões de habitantes do Xinjiang. Ou seja, inacreditável. No momento, nos 480 campos de concentração, 1 milhão de uigures estão vivendo um sistema de tortura indizível. A política de esterilização não acontece apenas nos campos de prisão, mas também nas áreas rurais,
diz Ablai Bakir, presidente da Dutch Uyghur Human Rights Foundation, uma ONG holandesa que ajuda os uigures. É uma ação de Estado com metas que vêm sendo atingidas, afirma o Ablai Bakir. Em junho de 2020, o antropólogo alemão Adrian Zenz divulgou um relatório sobre o tema, estimando que a taxa de natalidade nas duas maiores cidades de Xinjiang tenham caído 84% entre 2015 e 2018. Não há dúvida alguma que as ações chinesas estão levando o povo uigur, a minoria uigur, ao etnocídio e ao genocídio combinados. Segundo ele, essa queda é resultado de uma ação estatal coordenada, que envolve a colocação de DIU, dispositivo contraceptivo, abortos forçados e cirurgias de esterilização. O relatório, produzido pela Australian Strategy Policy Institute, indica que boa parte das mesquitas da região foram destruídas ou depredadas nos últimos anos. O que não dá para entender é o que um povo como o povo uigur, perdão da consideração, tão inofensivo para o desenvolvimento chinês, incomode tanto gigante. Não dá para entender, a China não precisava fazer isto, a China não precisava passar por essas denúncias. Com a inteligência que tem, com a capacidade, com a rastreabilidade, se o problema são terroristas uigures, a China tem capacidade tranquila de ir corretamente aos alvos. O que não dá é a população inocente pagar por isso. Imagens de satélites permitiram identificar que 16 mil mesquitas, ou 65% do total, sofreram algum tipo de ataque. O que o Xinjiang uigur vem passando, exatamente o que aconteceu com o Tibete de 1950 a 1959, quando os chineses, ao ocupar o país, simplesmente eliminaram 1/3 dos monges budistas, cerca de 5 milhões de monges budistas dos 16 milhões que haviam na região. Mas mesmo fazendo tudo isso, o governo chinês não tem como prender ou controlar 12 milhões de uigures. Entra em cena outra ferramenta, a comunicação. Os documentos obtidos pelo Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos revelam que as autoridades temem a reação dos estudantes universitários uigures que vivem em outros locais do país. Voltam para casa nas férias e descobrem que suas famílias simplesmente sumiram. Eu vou ser bem franco, eu não concordo com essa passagem. A China, com o poder que tem, com as armas que tem, não tem a mínima preocupação. Mínima, porque esses estudantes não têm a menor chance num confronto contra militares preparados. Aliás, seria uma covardia. Eles poderiam se mobilizar e dar início a uma onda de manifestações, o que seria todo o direito deles, na verdade. Agora, acreditar que eles têm capacidade, inteligência no sentido de combate para enfrentar a China, isso é uma balela, isso é uma mentira. Para evitar que isso ocorra, a orientação é dizer: seus pais foram enviados para campos de reeducação. Claro que os jovens, sobretudo bem formados, não caem nessa balela.
Eles não são criminosos, mas não podem sair de lá. É para o bem deles e de vocês também. Os oficiais devem convencer os jovens com as seguintes afirmações: se seus familiares não passarem por estudo e treinamento, nunca vão entender os riscos da religiosidade extremista. Valorizem essa oportunidade de receber educação gratuita que o partido e o governo proporcionam, para que essas pessoas erradiquem pensamentos errados e também aprendam chinês e uma nova profissão. É mais uma vez um tipo de violência. O Estado chinês querendo descaracterizar uma cultura. É claro que se trata de um etnocídio, muito parecido com o que os portugueses fizeram com os índios brasileiros. Aliás, que vem acontecendo há séculos e séculos. Nós teremos ainda um novo encontro para poder falar deste massacre, já que não dá para encerrar a série sem analisar todos os pontos. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, gente!